Olá, pessoal do sexto ano. Estamos iniciando mais uma videoaula do segundo bimestre. E hoje nós vamos falar de dois conceitos que vocês já conhecem, pois vocês já viram esses conteúdos lá no quinto ano. Eu não sei se vocês lembram, mas nós vamos ver aqui todo o passo a passo e eu vou ensinar algumas novidades dentro desses conceitos aí, tá bom? De MDC e MMC. MDC é o máximo divisor comum e o MMC, mínimo múltiplo comum. Quem ainda não aprendeu, dessa vez não pode deixar passar. Tem que aprender, tá bom? Eu vou ensinar mais de uma forma de se resolver, tanto o MDC quanto o MMC. E no livro de vocês ele mostra uma forma só. Só que eu vou colocar umas aqui para vocês estarem vendo. E se vocês se sentirem mais à vontade, vocês podem fazer dessa forma também que eu vou ensinar, tá bom? Só que antes de nós começarmos falando de MDC e MMC, vamos estar relembrando o que é um número primo e como é feita a decomposição de números primos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Decomposição em fatores primos. Para saber como é feita a decomposição, primeiro eu tenho que lembrar o que é um número primo. Vamos lá. O número primo é um número que só pode ser divisível por um e por ele mesmo. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, o número 5. Quais são os divisores de 5? Quais os números que dividem 5? Somente 1 divide 5 e o próprio 5. 2, dá para dividir 5 por 2? Com resto, e dar resto 0? Não. Dá para dividir 5 por 3? Não. Dá para dividir 5 por 4? Também não. Só dá para dividir 5 por 5. Então, o número 5, ele só é divisível por 1 e pelo próprio 5. Logo, ele é um número primo. Vamos ver um outro exemplo de número primo. O número 13. O 13 só é divisível por 1 e pelo próprio 13. Então, ele também é um número primo. Será que existe número primo que é par? Sim, o único número par que é primo que existe é o número 2, somente. Os outros números pares não podem ser primos, porque todos eles são divisíveis por 2. Porém, não significa que todo número ímpar é primo. Você tem que analisar, tá bom? Porque tem números primos, números ímpares, que dá para dividir por outros números, sem ser o 1 e ele mesmo. Então, você tem que prestar atenção. Agora, quando um número ele é divisível por 1, por ele mesmo, e por outro número, ele é chamado de número composto. Isso mesmo, ó, tá esperto, hein? Número composto é um número que dá para dividir por 1, por ele mesmo e por outro número ou por outros números, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o número primo. Então, o número primo só é divisível por 1, por ele mesmo. E como nós fazemos a decomposição em fatores primos? Nós vamos decompor um número dividindo somente por números primos. Veja como funciona. Vamos fazer a decomposição utilizando o processo prático de fatoração. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. 75. 75 dá para dividir por 2? Não dá. O que está em azul aqui, gente, já é a minha solução. Ó, dei o número 75 como exemplo. E aí você vai dividindo. 75 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Ele dá para dividir por 3. Então eu começo dividindo por 3. Aí, poxa, para você fazer esse tipo de conta, você tem que saber o que, gente? Pessoal, o que eu tenho que saber para fazer esse tipo de conta? Tabuada.
Além da tabuada, eu tenho que saber fazer conta de dividir. Se o aluno não sabe a tabuada e não aprendeu a conta de dividir, vai ficar difícil. Então, você tem que estudar, tá bom? Volta lá, estuda a tabuada, treina a divisão, para a gente continuar aqui, senão você vai ficar perdido, tá bom? Preste atenção, vamos lá. 75 dividido por 3. Essas continhas vocês podem fazer no rascunho do ladinho, tá bom? 75 dividido por 3 dá 25. 25, ainda dá para continuar dividindo por 3? Não. 25 só é divisível por 5. Porque lá na tabuada de 5, 5 vezes 5 é 25. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Observem que... Deixa eu colocar aqui meu pincelzinho. Vamos observar aqui, ó, esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Vamos observar. Esse número que fica aqui, ó, desse lado aqui, desse traço, eu coloco o número que eu quero fazer decomposição e um traço do lado dele, que é o que está em preto. Esse númerozinho que fica desse lado é o número que eu vou dividindo ele. Aí eu vou 75 por 3, 25. 25 dá para dividir por 5. Tá vendo? Dá 5. Desse lado eu coloco os números que eu vou dividindo. Aqui embaixo, do lado de cá, eu vou colocando as respostas. Ó, 75 dividido por 3 dá 25. Então, eu coloco a resposta embaixo do 75. 25 dividido por 5. 5. Coloco a resposta embaixo do 5, tá vendo? E assim sucessivamente, tá ok? Vamos para o próximo exemplo, aqui, ó, 49. 49 só dá para dividir por 7. 49 dividido por 7, 7. Porque 7 vezes 7, 49. 7 dividido por 7, 1. Aí terminou. Aqui embaixo, na solução, ó, quando você vai colocar a resposta aqui embaixo, ó, quando você faz a decomposição, eu não quero que você multiplique. Se você multiplicar isso aqui, você vai encontrar esse resultado. Eu só quero que você decomponha. Então, o que eu vou colocar aqui embaixo? Os números que apareceram desse ladinho aqui, ó, onde a setinha está mostrando para vocês. E esses números que apareceram aqui, se eles se repetirem, eu coloco eles em forma de potência. Por exemplo, ó, eu tenho 3, 5 e 5. Se eu multiplicar 3 por 5 por 5, eu vou ter 75. Só que o 5 apareceu duas vezes. Então, eu coloquei o 5 ao quadrado, porque ele aparece duas vezes. Então, eu coloco ele elevado a 2, tá? Então, vai ser 3 vezes 5 elevado a 2, porque o 5 apareceu duas vezes. Nesse daqui, o 7 apareceu duas vezes, só que só tem o 7. Então, eu vou colocar o quê? O 7 elevado a 2, isso aí. Nesse daqui, ó, já está feito, eu vou dividindo, mesmo processo desses dois. Desse lado aqui, apareceu o 2 duas vezes e o 5 duas vezes. Então, eu vou colocar o 2 ao quadrado, porque ele apareceu duas vezes, vezes o 5 ao quadrado, porque o 5 apareceu duas vezes, tá bom? E o 27 eu fui dividindo por 3. O 3 apareceu 3 vezes. Então, o 3 vai ficar ao cubo, isso mesmo. Quando eu elevo um número a 3, ele fica elevado ao cubo. Nós aprendemos esse nomezinho esse ano. Isso aí, tá vendo? Isso aqui é decomposição, utilizando o processo prático de fatoração. O que eu aconselho vocês? Voltar ao vídeo, assistir novamente, anotar esses números aí. Eu vou colocar no grupo de vocês todas essas folhinhas do slide, porque fui eu que fiz. Podem perceber que é a minha letra. E aí vocês vão copiar e vão treinar. Aconselho que façam isso com outros números também. E treinem essa decomposição, essa fatoração. Por que eu falo treinar? Não é decorar, é praticar. A gente tem que pôr em prática, para que a gente aprenda e, se a gente errar, a gente possa aprender com os nossos erros. Então, vamos colocar em prática, tá bom? Essa parte da decomposição em fatores primos.
Bem, já foram 10 minutos do meu vídeo e eu ainda nem entrei no MDC. Senhor! Vamos lá. Máximo divisor comum. Esse é o meu MDC. MDC significa M de máximo, D de divisor, C de comum. O livro de vocês ensina esse método aí, método da decomposição simultânea. Eu vou explicar esse método. Porém, eu vou estar explicando para vocês um método diferente, tá? E eu acho ele simples, prático também, porém o aluno vai poder utilizar o método que se sentir mais à vontade. Se você falar, Karina, eu entendi melhor nesse método, faça o seu MDC com esse método. Ah, professora, eu me senti melhor fazendo outro método. Faça o outro método, tá bom? Independente do livro colocar lá, faça pelo método tal. Podem usar o método que vocês acharem mais prático, tá? Do MDC, pode. Agora no MMC, não. Vai ter que usar o método que eu pedi. Vamos lá. Nesse método de decomposição simultânea, a gente usa a fatoração. Calcular o MDC é entre 72 e 20. Esse exemplo aí está no livro de vocês, tá? Coloquem lá na página que tem o MDC. Aí, vamos lá. 72 e 20. Eu vou dividindo, fatorando. Só que eu vou dividir ou fatorar, eu posso falar assim, de 2 em 2. Eu quero o MDC de 2 números, então eu vou fazer isso com os 2 números ao mesmo tempo, tá? Eu não posso fatorar o 72 separado e o 20 separado, não. Tenho que fatorar os dois, tá? Vamos lá, 72 e 20. Os dois são números pares, então dá para dividir por 2. Aí eu vou 72 dividido por 2, 36. 20 dividido por 2, 10. Tá vendo? Fiz um de cada vez, coloquei a resposta embaixo. Agora eu vou de novo. 36 e 10 ainda dá por 2. 36 dividido por 2, 18. 10 dividido por 2, 5. Tá vendo? Agora ficou o 18 e o 5. O 18 é par, dá para dividir por 2. Mas o número 5 não dá por 2. E aí, quando não dá, o que eu faço? Eu vou continuar só o 18 e o 5 eu vou repetindo, ó. 18 dividido por 2, 9. Aí ficou 9 e 5. 5 eu repeti. O 9 só dá para dividir por 3. Porém, o 5 não dá para dividir por 3. Então, eu vou repetir o 5 de novo. Vou dividir o 9. 9 dividido por 3, 3. 3 ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 5 eu repeti. Por que eu não fiz o 5 primeiro? Porque eu aconselho vocês fazer em ordem crescente, sempre do menor para o maior, tá? Depois que eu terminei aqui, ó, aqui embaixo do 3 ficou 1, aí eu faço 5. 5 dividido por 5, 1. Terminei. Só que aqui eu não vou usar todos os números que estão desse lado. Na hora que vocês vão dividindo, eu vou pedir que vocês destaquem, circulem, quando um único número divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui o 72 e o 20, os dois são divisíveis por 2. Então, eu circulei o 2, porque o 2 dividiu esse e esse. No 36 e no 10, o 2 dividiu o 36 e o 10. Então, eu circulei. No 18 e no 5, o 2 só dividiu o 18. Então, eu não vou circular. Aqui, o 3 só dividiu o 9. Então, eu não vou circular. Aqui, o 3 só dividiu o 3. Então, eu não vou circular. O 5 só dividiu o 5. Então, eu não vou circular. Eu só vou destacando, circulando, o número que divide os dois ao mesmo tempo. Esses dois números, que dividiram os dois ao mesmo tempo, são chamados fatores primos em comum. E eles vão dar o meu MDC, a solução do meu MDC. Como? A multiplicação entre eles. Ó. Eu vou colocar aqui embaixo só os números que eu circulei.
e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Logo, o MDC de 72 e de 20 é quem? É o 4. Tá vendo? Tô muito devagar, né, gente? Ó, vou dar mais uma acelerada, senão esse vídeo vai ficar como? Uns 30 minutos. Aí vocês não vão ter paciência para assistir o vídeo todo. Vamos lá, mais um exemplo. Agora eu coloquei um exemplo com 3 números. Eu quero o MDC entre 12, 36 e 48. Quando tiver um número aqui dividindo os 3 ao mesmo tempo, eu vou circular ele, tá bom? Ó, 12, 36 e 48. Como eles são números pares, eu começo dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. 48 dividido por 2, 24. Eu já estou falando direto porque eu consigo fazer essas contas de cabeça. Quem não consegue, vai lá no rascunho e faz a continha de dividir, tá bom? Até vocês pegarem a prática. Como esses 3 números foram divididos por 2, eu circulei o 2. Agora, vou continuar. Os próximos 3 números também dá para dividir por 2. Ó, 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Então, eu também circulo ele, porque ele dividiu os 3. Nessa linha aqui, ó, vamos observar que eu tenho 3, o 9 e o 12. O 12 ainda é par. Ainda dá para dividir por 2. Mas o 9 e o 3 não dá. Então, eu só vou dividir o 12 por 2, que vai dar 6. E o 3 e o 9 eu vou repetir. Como esse número 2 não dividiu os 3 ao mesmo tempo, eu não vou circular, tá bom? Vou continuar aqui. Agora, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Os 3 dividiram por 3, eu circulei. Eu poderia aqui, gente, dividir pelo 2 primeiro, porque o 6 dá por 2. Só que como eu percebi que os 3 vai dar para dividir por 3, eu já dividi logo. Por quê? Esse 3, esse 2, esse 1, eu não tem mais um mesmo número que divida os 3. Eu nem vou continuar a conta. Só esses 3 aqui, só essas 3 possibilidades de dividir os 3 ao mesmo tempo, tá vendo? Que é o 2 aqui e o 3 daqui. Aí eu vou multiplicar eles, esses números que eu circulei. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí o meu MDC é 12, tá? Esse modelo aí é o modelo que está no livro, tá? E atenção, que eu já falei para vocês, o aluno precisa saber a tabuada e saber realizar a multiplicação e a divisão. Senão, vai complicar. Então, vamos treinar, tá? Vamos estudar, praticar, fazer bastante continha. Aproveitem a quarentena em casa para fazer bastante continha. Eu vou ensinar para vocês um método de MDC que não está no livro. Só que eu gostaria de ensinar a vocês. Eu não sei se vocês já viram no 5º ano esse método, ou se já ouviram falar. Mas vamos lá, prestem atenção. É uma outra forma de encontrar essa solução. Tá? No exemplo, eu coloquei os números que eu usei fazendo por esse método do livro. Método das divisões sucessivas, ou jogo da velha. Ele também é chamado de jogo da velha. Eu vou fazer o MDC de 72 e de 20. Vou fazer o MDC, então, de 72 e de 20. Eu dei uma pausa no meu vídeo. Aí eu tô repetindo. Porque na minha rua tem muito cachorro. E aí tem hora que os cachorros começam a latir e atrapalham um pouco minhas gravações. Aí eu já tô falando, porque se vocês ouvirem o som do latido dos cachorros, já sabem que é a rua da tia Karina. Método do jogo da velha. Eu prefiro fazer dessa forma. Só que aí é aquilo, ó.
Preste atenção. Tem que saber divisão. Eu vou arrumar como um joguinho da velha. O que está em preto é o que eu tenho de informação, é a minha arrumação. O que está em azul já é resposta, tá? Então, preste atenção. Eu vou arrumar como um joguinho da velha e vou colocar em ordem. O maior número eu coloco na frente, nessa parte do meio, 72, e depois em seguida eu coloco o menor, o 20. E vou fazer uma divisão aqui. 72 dividido por 20. Você vai dividir esse número por esse. 72 dividido por 20, aí faz a continha, vai dar 3. E vai ter resto. O resto vai ser 12. Então, como é a arrumação? No meio, você coloca os números, o maior e depois o menor. Você vai dividir eles e vai colocando a resposta na parte de cima, ó. 72 dividido por 20 dá 3. Aqui em cima, ó, é a resposta. Ó, resposta, 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 tá? Aqui em cima são as respostas. Aqui embaixo são os restos. Eu não vou escrever não, porque para escrever no mouse a letra fica muito ruim, eu não consigo. 72 dividido por 20 dá 3. O resto é 12. Eu coloco o resultado da divisão em cima do número que eu estou dividindo, ó, dividendo o divisor. E embaixo do meu dividendo, eu coloco o resto, que é 12. Tá vendo? Coloquei o resto, 12. Esse número aqui, que é o meu resto, eu vou vir com ele, ó, para cá. E coloco ele aqui na fileira do meio, depois do 20. E vou continuar dividindo, ó. 20 dividido por 12. Resposta em cima, 1. Qual é o resto? O resto é 8, tá vendo? 20 dividido por 12, 1. Porque 12 vezes 1 dá 12. 12 para 20 sobra 8, ó. O 8 é o resto. Esse resto aqui, ó, vou passar para a linha do meio. Igual eu fiz na primeira vez. 12 dividido por 8 dá 1. Por quê? 8 vezes 1, 8. Para 12 sobra 4. Aí sobrou 4. Esse 4 aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou lá e coloco na linha do meio. Aí eu divido de novo. 8 dividido por 4, 2. Ué, 8 dividido por 4 é 2. Agora o resto é 0. E o que vai acontecer, Karina? Vamos lá. Quando o resto é 0, eu fecho a minha conta. E o número que ficou na linha do meio, no final da linha do meio, é o meu MDC. Talvez você vai olhar assim, é muito difícil, eu prefiro o outro método. Mas esse método aí é questão de prática, de você treinar, tá? Eu aconselho vocês usarem o outro método, que é o que está mostrando no livro, que é o de decomposição, porque no MMC vocês vão fazer em decomposição. Então, já vão treinando, são parecidos. Tem só algumas regrinhas que vai diferenciar e vai mudar seu resultado. Esse método aqui é porque eu achei legal trazer para vocês não chegarem lá na frente e falarem, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Então, vocês já estão vendo. Quem se sentir à vontade em fazer ele, pode fazer. Eu vou ensinar aqui para vocês como eu faço essa divisão sucessiva com 3 números, tá? Quando aparecem 3 números, olha o que eu faço. Eu monto um joguinho da velha, eu tenho que fazer 2 joguinhos da velha, porque são 3 números. No primeiro, eu vou usar 2 números daqui. Eu usei o 48 e o 36. O 48 é maior, ó, coloca na fileira do meio, maior, depois o que vem em seguida, o 36. Poderia ter usado 12, mas eu quis usar esses dois, tá? 48 e 36. Vou dividir. 48 dividido por 36. Dá 1. Sobra, qual é o resto? 12. Esse 12 vai vir para cá. Aí, 36 dividido por 12. 3. E agora o resto é 0, porque 12 vezes 3 dá 36.
resto 0. O último número da fileira do meio é a minha resposta. Porém, não é meu resultado final ainda, porque eu tenho um outro número aqui, que coincidiu ser igual a ele, né? Os dois são 12. Aí eu vou arrumar o outro joguinho da velha e vou colocar esse número aqui do meu resultado e o número que ficou faltando aqui de cima, que é o 12 também. Aí vou dividir 12 dividido por 12, 1. O resto é 0. Então, quem é o meu MDC? Meu MDC é o último número da fileira do meio, 12. Difícil? Ah, não é difícil não. Vocês são inteligentes pra caramba. Tenho certeza que se prestarem atenção, voltar ao vídeo, assistir de novo, vocês vão aprender. O que eu aconselho vocês? É, de repente, voltar esse pedacinho do vídeo, pegar uma folhinha, anotar esse MDC aí, esses valores aí, e vai fazendo junto comigo. Porque se você fizer junto comigo, você vai analisando e não vai se perdendo, tá? Quando eu divido 72 por 20, a resposta eu coloco em cima, o resto eu coloco aqui embaixo. Esse resto vem para cá, divide de novo, a resposta em cima, o resto embaixo. Conforme você for fazendo, for praticando, você não erra, entendeu? Mas aí, se você não gostou desse método, não gostei, é difícil, eu não quero. Não precisa fazer ele, tá? Eu não vou cobrar o método X ou o método Y. Vocês já estão no 6º ano. Então, vocês vão poder usar o método que vocês quiserem. Eu apresentei para vocês 2 métodos. O que vocês se sentirem melhor, vocês fazem, tá bom? Esse vídeo já está com 27 minutos. Então, eu vou estar encerrando esse vídeo e vou fazer um outro vídeo dando continuidade a esses conceitos. Aí a gente vai falar nele de MMC, tá ok? Beijo para vocês e vamos para o próximo vídeo.